vamos seguir, porque se falamos de segurança pública, temos que falar também agora de Rio Grande do Sul, temos que falar de política e vamos misturar as duas coisas nessa notícia. O presidente Lula disse ontem que o processo de recuperação do Rio Grande do Sul é uma oportunidade para fazer com que a economia brasileira cresça ainda mais. A declaração aconteceu durante reunião com empresários do setor de aço para anúncio de medidas de apoio ao Estado gaúcho. Vamos ouvir esse trecho que me parece inusitado. A recuperação do Rio Grande do Sul é a possibilidade da gente fazer a economia nossa crescer mais ainda. Se a natureza está revoltada conosco e ela fez isso, nós temos que tentar dizer para a natureza, nós não vamos mais violentar vocês e nós vamos tentar fazer as coisas certas. Que é isso que o Brasil está precisando, de exemplos de coisa certa, bem feita. Na reunião, Lula ainda sugeriu a criação de um fundo internacional para que as pessoas que poluem o planeta possam ajudar o Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar? A recuperação do Rio Grande do Sul é a possibilidade da gente fazer a economia nossa crescer mais ainda. Se a natureza está revoltada conosco e ela fez isso, nós temos que tentar dizer para a natureza, nós não vamos mais violentar vocês e nós vamos tentar fazer as coisas certas. Que é isso que o Brasil está precisando, de exemplos de coisa certa, bem feita. Bom, Diogo, eu não vou classificar isso como fake news, vou classificar como opinião do presidente da República. Isso é uma opinião. Você pode concordar ou pode discordar. Tá certo? Não vou dizer, isso é um fato, uma fake news, ele tem que ir para o inquérito das fake news. Não, é a visão que ele tem. E é isso que a gente tem que fazer a diferenciação entre o que é fake news e o que é uma opinião, talvez equivocada, talvez com muito entusiasmo, com de boa fé, talvez com excesso de otimismo, né? Dizer que com a tragédia pode aproveitar para crescer ainda mais. Eu tenho a impressão, Capês, que o presidente Lula tem falado, tem se comunicado muito mais com 26 estados do que com o Rio Grande do Sul propriamente. Ele está fazendo uma espécie de campanha de promoção para não cair ele naquela responsabilização pela tragédia toda, então fala com os outros estados. Mas quando ele diz que isso pode ser uma oportunidade de crescimento, ok, pode ser. Depois de contabilizado o gigantesco tombo que está havendo e vai continuar havendo, que o Rio Grande do Sul ainda não chegou no fundo do poço, não. Vai cair muito e vai puxar toda a economia brasileira. Estejam certos que do norte ao sul, do Arroio ao Chuí, ninguém vai deixar... Do Oiapoque ao Chuí, me desculpe, Arroio ao Chuí é lá do lado mesmo. Do Oiapoque ao Chuí, ninguém vai deixar de sofrer, de alguma maneira, com o Estado que representa 6,5% da economia, 8,6% da agricultura, 80% da produção de arroz do país, vai refletir para todos nós. Então ele esquece primeiro isso. E depois, quando ele manda aquela mensagem de que seria bom que os poluidores viessem, ajudassem, não sei o quê, é uma forma de querer dar um ar de estadista, etc. E talvez tenha um lado de otimismo. O presidente tem que transmitir otimismo também, até aí eu até aceito. Mas não tenham dúvida. Primeiro vem o tombo, que já está acontecendo, para depois vir a recuperação mais lenta. Bom, meu Sérgio Zagarini, eu poderia também dizer o seguinte, se o governo gastar menos, também desperdiçar menos dinheiro, talvez sobre mais para a recuperação econômica do país. Porque nós estamos aqui com uma dívida. Então, vamos dar fatos, né? A dívida pública brasileira está estimada para chegar no final de 2024 a 7 o quê? Trilhões de reais, mais 400 bilhões de reais. Só de juros, nós vamos pagar mais de um trilhão de reais. Nós estamos caminhando para um déficit acumulado, nós saímos no final do governo anterior, o governo Bolsonaro, com superávit de 54 bilhões de reais. Nós estamos caminhando para um aprofundamento do déficit fiscal em mais de 250 bilhões de reais. E o Congresso Nacional continua com uma boca de crocodilo desse tamanho, chantageando o governo, pedindo ministério, pedindo emenda parlamentar. Nós estamos falando de 16 bilhões para a Lei Rouanet, mais de 5 bilhões para vereador fazer campanha municipal, fundo eleitoral, uma gastança de dinheiro. Então, não dá para dizer que quem polui o planeta vai ajudar o Rio Grande do Sul.
se o governo não fizer a sua parte. Porque até agora liberou 50 bilhões que não chegaram e serão empréstimos para o setor privado. Certo? Então, é importante a gente também colocar essa dimensão. Que é isso que eu não concordo, Sérgio. É narrativa. Narrativa. Eu não ouvi mais falar dos Yanomamis, ninguém mais está preocupado com eles, com a preservação da Amazônia. Onde é que está o Leonardo DiCaprio? Não apareceu na foto mais. Queimadas. Então, as queimadas que estão aumentando. Cadê os artistas? Já estão felizes com o que receberam da Lei Rouanet? Então, eu pergunto para você, vamos ficar nesse tipo de narrativa? Porque o problema do país não é a gastança nem o déficit. O problema é combater as fake news, defender a democracia. Eu quero ouvir você. Capês, eu adoro falar de economia aqui porque eu gosto de me comunicar muito bem com quem está em casa, com quem está ali num boteco, está vendo na Jovem Pan ali os comentários. E aí quando vem aquele assunto de economia, que a gente começa a falar um monte de número, às vezes as pessoas elas não conseguem entender. Então eu falo de uma forma simples. Você que está na sua casa, quando você tem mais dívida do que você está ganhando, vamos supor, você ganha 5 mil, e aí você está lá com o teu cartão de crédito, aconteceu uma emergência, você gastou 10 mil. O que você vai ter que fazer, meu amigo? Você tem que enxugar gastos, você vai ter que cortar na pele, na raiz. E isso tinha que ser premissa básica do governo. Não é à toa, Capês, que nós temos hoje a lei de responsabilidade fiscal. Só que o governo, ele extrapola, ele ignora. E ele está preocupado em passar sempre com mais impostos para a população. Agora ele está preocupado em querer pegar dinheiro de fundo, de não sei onde. Será que o governo vai falar com o Leonardo DiCaprio, igual você pediu? Porque ele tem aquelas ONG dele. Quanto que eles estão destinando, encaminhando aqui para o Brasil? Porque não se trata disso, se trata de narrativa. Se você gasta mais do que você arrecada ou do que você tem, é óbvio que a tua dívida vai crescer. Só que quem paga essa dívida sempre somos nós, povo brasileiro. O Wilson Pedroso, eu não quero ficar pegando no pé do presidente nas coisas que ele fala. Acho que isso não é importante, até porque a Dilma Rousseff bateu todos os recordes de falar bobagem. O problema é o seguinte, ele está dizendo, vamos buscar... Ele está otimista, está dando uma injeção de ânimo, mas o que eu vejo é um discurso, é um entusiasmo, eu não vejo uma ação na prática. Esse é o motivo da minha crítica, não é criticar por criticar, Wilson Pedroso. Capês, é muito discurso e pouca ação, né? Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos um desastre muito parecido, e é comparado hoje aqui ao desastre do Rio Grande do Sul, por conta do furacão Catarina em New Orleans, em 2015. Até hoje eles não se recuperaram. Até hoje existe mais de 30% da população desabrigada, morando em abrigo. Até hoje eles não se recuperaram. E lá eles fizeram uma estratégia de combate a que não acontecesse novamente o que aconteceu. Gastaram 15 bilhões em defesa que chamava, se eu não me engano, chamava Muralha. E vem falar... Esse cara não foi goleiro? Não, foi goleiro da Ponte Preta. Muralha? Não, foi goleiro do Flamengo, Muralha. Eu acho que foi Flamengo. Dos dois. Foi dos dois? Vai, termina. Desculpa. E aí, no momento onde a gente não sabe nem o que tem debaixo d'água ainda, vem falar que o Rio Grande do Sul vai ser uma grande oportunidade para o país crescer. Tem que conhecer um pouco a história. É difícil isso acontecer. Rio Grande do Sul vai demorar muito para voltar a ser o Rio Grande do Sul de 2 meses atrás. Agora, querido Guilherme Mendes, a ideia em si não é ruim. Não é. Fazer que as pessoas que mais poluem ajudem o Rio Grande do Sul. Na China, por exemplo, nós temos 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Na Índia, que é outro país que polui demais, tem mais 1 bilhão e 500 milhões. Só aí já tem 3 bilhões de pessoas. Mas se cada uma der R$1, já vai dar 3 bilhões de reais, que é 2% do que o Congresso Nacional gasta de emenda parlamentar. Então pode ser até uma ideia legal a gente começar aí na ONU fazer uma vaquinha com os moradores dos Estados Unidos, Índia e China. O que você acha? Capês, o que o presidente quis dizer é alinhado à linha de pensamento dele. Nós temos 2 caminhos. Aqueles que
acreditam que os eventos climáticos extremos, como Katrina ou então esse no Rio Grande do Sul, não tem correlação alguma com a ação humana, e isso aconteceria de qualquer maneira, tendo o homem ou não interferência no meio ambiente, e aqueles que acreditam que esses eventos estão acontecendo porque o homem está interferindo na natureza. Se você é da primeira linha, não tem o que fazer. Acontece uma catástrofe, vai lá, reconstrói, tudo bem, nós não podemos fazer nada. Se você é da segunda linha, aí você está ao lado do que diz o presidente. Olha, se a humanidade, de uma maneira geral, vem interferindo na natureza a ponto desses eventos catastróficos cada vez acontecerem com mais frequência, já que o planeta é um só, é natural que nós socializemos esses prejuízos, porque hoje foi no Rio Grande do Sul, em 2015 foi no Katrina, lá atrás foi o tsunami no Japão, enfim, você tem uma série de exemplos de catástrofes climáticas e que pode acontecer em qualquer ponto do globo. Se pode acontecer em qualquer ponto do globo, é natural que aqueles que interferam mais no clima sejam responsabilizados e paguem por isso. Então, acho que a fala do presidente vai nessa linha. Ele é daqueles que acredita que o ser humano é o responsável por essas catástrofes. Se ele não for, ok. Se for, quem polui tem que pagar. Agora, a questão da economia. O que ele fala não é mentira. Da mesma forma que o Diogo disse, que a economia brasileira vai ser impactada em alguns setores sobremaneira por conta da tragédia do Sul, é verdade. Por outro lado, quando você tem um pós-guerra, e isso já aconteceu tanto na Segunda Guerra Mundial na Europa ou em todas as outras guerras, em que o setor produtivo é destruído, acontece sim um incremento na economia. Por quê? Porque você tem que construir tudo novamente. Veja a parte da construção civil, por exemplo. Quantas casas vão ter que ser erguidas no Rio Grande do Sul que não seriam se não fosse a catástrofe? Quantas estradas vão ter que ser refeitas? A parte de telecomunicações, a parte de energia, a parte de saneamento, toda a parte do comércio que foi destruída. Ou seja, vai ter que se gastar muito dinheiro para fazer a reconstrução. Gastou dinheiro, produção, acréscimo da economia. Isso é uma verdade. Agora, se você for dizer isso vai impactar a economia do Rio Grande do Sul, ok. Agora, os danos para a economia brasileira, sem dúvida, vão se sentir na medida em que muito do que o Rio Grande do Sul produzia não vai produzir mais, pelo menos por um bom período de tempo, não é? Bom, eu estou imaginando... rapidinho? Pode, mas só para começar um comentário antes, eu estou imaginando aquela velhinha que está sentada no quintal dela, com a casa toda destruída pela enchente, com o dedo cheio de esparadrapo. Ouvindo o Guilherme. Não, o Guilherme não. Mal conseguindo... Peraí, eu quero ver que você lembra o nome dela. Eu lembro, Dona Eva. Dona Eva. Fala direto para Dona Eva, que, aliás, foi uma cena tristíssima ver aqui. Pois, uma cena triste. Eu não estou aqui jogando o Guilherme contra a Dona Eva. Ele fez uma análise global sobre as causas dos desastres naturais, que é muito pertinente. Mas eu estou querendo saber o seguinte, o Guilherme não tem caneta para liberar recurso. Estou imaginando a senhorinha, a velhinha, Dona Eva, que não está no paraíso, vendo o discurso do presidente, dizendo que vai pedir ajuda para todos os que poluíram, deveriam pagar, não sei o que. Ela fala, dá uma ajudinha aqui para nós, libera um recurso para eu reformar minha casa. Tenta recuperar a nossa empresa aqui para eu poder trabalhar, ganhar um dinheirinho. Eu tô achando que esses discursos, ô Diogo da Luz, estão no outro planeta. Eu não sei, nós estamos no Rio Grande do Sul, as pessoas estão se recuperando, estão andando em barco, recuperando suas coisas de utensílios destruídos, sendo saqueadas, estupros em abrigos. O Estado está quebrado. Nós estamos fazendo discursos sobre as causas dos desastres ambientais. Diogo, nos ilumine com sua luz. Olha cuidado com a pressão. E olha, ficou até vermelho, estou preocupado. Toma lá. Ele fez o sotaque mineiro, não é uai, não é uai. Ali o problema, ali foi Mariana e Brumadinho, já foi. Mas veja, é o que nós falamos aqui. Depois de um tombo muito grande, veio uma recuperação. Só que a recuperação vem para um patamar mais baixo. Porque se fosse simples assim, de que, então vai ter reconstrução disso, daquilo, então vai gerar economia e o país vai crescer. Então a gente deve chegar em casa, todo mundo começar a quebrar nossas vidraças, estragar nossa casa, tal, porque daí nós vamos reconstruí-la para ficar melhor. Não, a gente luta muito para chegar perto do que era. Para recuperar demora demais. Bom. E vou dar só um exemplo aqui. O litoral norte, que choveu no carnaval do ano passado, localizado, até hoje não recuperou o movimento turístico.
O valor das pousadas e tudo isso, dos restaurantes está abaixo do normal para tentar atrair pessoas. E está tudo funcionando perfeitamente lá. Imagina o que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Bom, eu acho o seguinte, vamos também mudar um pouco o assunto, porque o programa tem que ser lá e cá. Tem algum assunto aí mais leve aí, produção? Tem, já entrou aqui, mais um assunto aí. Ufa, vamos aliviar um pouco. Hoje pela manhã, na abertura da marcha para os prefeitos em Brasília, o presidente Lula pediu urgência para aprovação do projeto de lei que vai tratar da desoneração dos municípios. No início do discurso, o presidente chegou a ser vaiado por alguns prefeitos, enquanto outra parte da plateia tentava abafar a manifestação. Vamos ouvir um trecho da fala do nosso presidente. O governo federal, junto com a Suprema Corte, o Senado e a Câmara, estabeleceu a manutenção da alíquota da Previdência dos municípios em 8%, pedido realizado pela Advocacia Geral da União, e a liminar foi concedida pelo ministro Cristiano Zanin na sexta-feira, 17/5. A liminar suspende o retorno da alíquota de 20 para 60 dias. A matéria será detalhada em projeto de lei 1847, de 24, apresentada pelo senador Efraim Filho do União Brasil, e terá como relator o Jacques Wagner. O que é mais importante, o companheiro Jacques Wagner, é que nós temos no máximo 60 dias para votar esse projeto de lei. Diogo da Luz, você é a favor ou contra a desoneração dos municípios? Eu sou daqueles que acham que imposto é roubo. O país dos meus sonhos não teria nada de imposto, só taxas voluntárias. A gente sabe que, logicamente, vai demorar talvez até 1 no 3 mil para chegar nisso, mas eu não perco esse sonho de vista, não perco esse foco. Agora, o que eu não concordo é quando você dá benefícios apenas para alguns grupos. O erro dessa desoneração é que, na época, o governo Dilma decidiu que 17 setores tinham que ter o privilégio de ter uma redução nos encargos sobre a folha, como se eles fossem os únicos importantes para manter a economia do país funcionando. Então, eu acho que essa desoneração tinha que acabar. O ideal seria que abaixasse a tributação da folha de todos os outros setores. Como isso não foi feito porque o governo gasta demais, então, o que se cobra tem que ser igual para todos. Até porque a melhor maneira de reduzir as alíquotas é que todos paguem igualmente. Quando você começa a criar privilégios, o que você faz é uma distorção gigantesca na economia e todos perdem. Então, essa solução, depois de muito desgaste, depois de muitas empresas perderem muito e ficarem malucas sem saber como vai ser a sua folha do mês que vem, essa forma de acabar com a desoneração gradativamente me parece a mais razoável mesmo. Sérgio Zagarino, para desoneração, se você faz desoneração, você recebe menos recurso. Aprofunda o déficit. Em compensação, os municípios estão quebrados e precisam de ajuda. O que fazer? Antes de dizer que eu acredito que foi acertada ali, dessa vez, a fala do presidente Lula em realizar a desoneração, mas aqui quando o Diogo ele comentou que imposto é roubo, eu fiquei na dúvida se é do Diogo Milei. Um cabelinho maior, um libertário na mesa conosco. Diogo senador. Eu diria que os dois estão indo bem. Milei vai muito bem no nosso país co-irmã Argentina ali, resgatando a economia depois de um caminho à esquerda que aquele país tomou, mas não é esse o assunto aqui. Dessa vez eu acredito que a decisão do presidente Lula foi acertada em dar uma progressão para a desoneração ali dos municípios. Afinal de contas, igreja não paga, partido não paga. Todo mundo paga menos. Por que o município agora que está numa zona de guerra, numa situação de catástrofe, vai ter que recolher em torno de, se eu não me engano, é acima de 20% que o município recolhe. Então agora é o momento da gente conseguir dar um fôlego para o município e lá na frente ver a melhor forma do governo federal conseguir renegociar essas dívidas. Rapidamente, Wilson Pedroso, sua opinião. Capês, primeiro eu achei o local do presidente falar sobre desoneração, por mais que sejam o público que está sendo afetado, um local ruim, né? As vaias foi pelo momento, pela pauta que ele trouxe para os prefeitos. Em vez de falar com os prefeitos de possibilidade de novos investimentos, de liberação de novos recursos, foi falar de desoneração. Uma coisa que atinge direto os prefeitos e os seus municípios. E eu, Capês, eu sou contra qualquer tipo de desoneração nesse momento. Sou contra qualquer tipo de novos impostos. Enquanto o país
não conhecer ou o governo não demonstrar um grande plano de equilíbrio das contas, de corte de gastos, de redução, não dá para se falar em novos impostos, porque a gente está colocando imposto em cima de novos gastos. Não é que a conta está desequilibrada. A conta está desequilibrada, é verdade. Mas eles estão querendo novos impostos para novos gastos. Novos gastos, sem demonstrar um plano de redução de custos. Qualquer empresa faz isso. Mas para as empresas crescerem, são devedoras. São devedoras, mas não ficam gastando. Elas têm equilíbrio. E quando ela gasta mais, é para investir, para crescer. Nós não estamos investindo para crescer. Então, sou contra a desoneração e sou contra novos impostos. Guilherme Mendes. Dinheiro a mais para os municípios. Acho que é ótimo. Todo mundo reclamava que a vida ocorre no município e os municípios brasileiros, na sua grande maioria, estão todos endividados, não digo quebrados, mas endividados. Essa desoneração vai ajudar os prefeitos. Num ano de eleição municipal, poderia-se até questionar o caráter eleitoral dessa medida, mas o fato é que os municípios vão ter um pouco mais de recursos para usar nas suas necessidades. Não vejo, sinceramente, aonde isso é ruim. Em relação à desoneração a setores da economia, aí eu corroboro um pouco mais da opinião do Diogo. Eu acho que aí é uma questão a ser muito analisada, talvez um corte linear seja mais justo. Agora, nesse caso, está se praticando algo democrático, porque todos os municípios vão se beneficiar. Não estamos falando aqui de ligado a um partido, ligado a outro, a uma região, não. Isso vale para todo o país. E aí, cada prefeito que faça bom uso dos recursos que ele vai economizar. Guilherme, agora, por que você falou que é uma medida eleitoreira? Porque esse ano vai ter eleições municipais e vai ter... Eu acho que esse argumento eu vi alguns analistas veicularem, dizendo, olha, a questão da desoneração nesse momento tem um caráter eleitoreiro, vai ser um agrado para os prefeitos, né? E eles vão ter mais recursos para gastar no ano eleitoral. O que também é relativo, porque, veja, os orçamentos municipais já foram feitos, votados e aprovados no ano passado, quando não se falava nessa desoneração. Então, também, às vezes, é um pouco de forçação de barra, ver caráter eleitoral, ver politicagem em tudo. O fato é, economicamente, financeiramente falando, vai sobrar mais dinheiro nos caixas das prefeituras. O que foi, Diogo? A medida é eleitoreira feita pelo Pacheco, na verdade, porque essa medida era para reduzir a folha dos municípios menores que 156 mil habitantes. E, curiosamente, ele pretende ser candidato a governador e Minas Gerais tem mais que 2/3 da população vivendo em municípios com menos de 156 mil habitantes. São mais de 700 municípios lá. Pessoal... 840. Quanto? 840. 840.